A questão do propósito é muito interessante. E vocês estão percebendo aqui que a gente começa falando de disciplina, e disciplina a gente já E, falou de hábito, já e falou de tudo, né? de e-mail, e a gente agora já está em propósito. Então, é muito assunto para a É gente porque é o debater, nosso primeiro dia, né, é Ronaldo? A muito gente assunto tá para com a debater e a coisa gente ampla. tá só demonstrando aqui quanta amplitude tem de conteúdo nesse projeto, né? O propósito é muito interessante, Duda, porque no start da gente, na evolução da gente profissionalmente, a gente não percebe tanto. E depois que a gente chega num determinado patamar, que a gente começa a olhar em volta, a gente vê que o propósito sempre, pelo menos o meu, sempre foi transmitir conteúdo e ajudar as pessoas, né? Eu como vendedor, como representante comercial, eu tenho que entender que é essa a minha função definitiva. Eu preciso vender, preciso ter um retorno financeiramente, mas eu preciso satisfazer as expectativas e a necessidade do meu cliente. Eu tenho a necessidade, e sempre tive isso durante a minha vida, mesmo sem perceber, de ajudar outras pessoas a trilharem uma carreira também. Eu nunca tive essa coisa de deter só para mim, de ser ambicioso, de achar que o espaço é meu e que ninguém pode evoluir junto. Pelo contrário, sempre as pessoas ao meu lado receberam a mais o máximo de informação que eu podia dar. Eu sempre torci muito e sempre ajudei muito para que eles também trilhassem o caminho deles. E eu espero que todos também tenham enxergado o propósito, né? Assim como eu consegui enxergar, que eles repliquem, né? Eu conheci um cara incrível, hoje até ele falou comigo de manhã cedo, ele é meu seguidor no Instagram, e ele falou que a gente planta a corrente do bem. Então a gente vai criando mais um elo nessa Isso. corrente, esse elo vai se É, multiplicando, e na verdade esse é o propósito, né? isso é legal do que você falou, de ajudar as pessoas. Como eu sou professor, né? E isso é muito interessante. E o professor tem um lema. Se o professor não segue esse lema, ele não é professor. De a gente passar o máximo de conteúdo possível para aumentar o nível de conhecimento dos alunos. E você só vai conseguir passar de um nível para outro se você transbordar. Então, se você não transbordar, você não vai conseguir evoluir. Então, as pessoas que não transbordam, elas não saem de um nível para ir para outro nível. O que seria transbordar? Você acabou de falar aí sobre transbordar, que você leva tudo que você tem para as pessoas. Então, quando eu levo para as pessoas, eu transbordo. Você Eu transborda. evoluo para outro nível. Exatamente. Você está evoluindo para outro nível. E você está entrando nessa questão agora de passar conhecimento, né? Você sempre passou de uma maneira informal. Informal. Você sempre passou. Só que agora você vai transbordar as vidas das pessoas de uma maneira diferente. E quando você transborda as vidas das pessoas de uma maneira diferente, você evolui. Você percebeu isso aí? Você que está assistindo esse programa hoje, que Isso sacada incrível. essa sacada Às vezes a gente não entende porque um determinado profissional que vinha no mesmo nível que a gente, de repente ele se eleva, se desponta. eleva, vai Né? para outro nível. Seria esse a chave do negócio? E infelizmente, algumas pessoas pensam assim: eu detenho aquele conhecimento, eu não vou passar aquele conhecimento não, porque a pessoa vai saber. Hoje ela pode usar aquele conhecimento para a evolução dela. Esqueça isso. Passe tudo que você tem de informação para as pessoas, que com certeza você vai estar transbordando, e quando você transborda, você evolui. Caramba, é incrível ver isso, viu? Isso é a lei de Deus. Eu vivo dentro do mercado, Duda, que é muito competitivo. Né? A área de vendas é competitiva. E eu trabalho no mercado de moda, mercado de luxo. Então, a gama de profissionais que atuam nesse mercado é menor. E o espaço que a gente tem também para mergulhar, o nosso mar azul é menor, de certa forma. Né? O nosso oceano azul é menor. E aí alguns profissionais imaginam totalmente ao contrário. Eles não generalizando, lógico, mas às vezes alguns se colocam numa posição de retaguarda sempre, de autodefesa, e com isso eles não conseguem, talvez, Evoluir. transbordar, não é isso? Transbordar. Se não transborda, não evolui. Ronaldo, muita gente, eu acho que é uma coisa bem interessante da gente falar aqui, principalmente nesse primeiro episódio, e a gente vai trazer convidados justamente para falar um pouco de como eles alcançaram o sucesso, e provavelmente os convidados eles vão ter uma relação direta com saúde e ter uma relação direta com empreendedorismo. Isso é fato. Né? Acho que as pessoas que a gente já pensou têm essas relações, então tem uma conexão direta.
Mas muita da gente pergunta assim, o que é que você faz hoje para manter sua rotina e para manter seu negócio, para manter um nível de excelência em tudo que você faz? Acho que essa pergunta é meio vaga, porque saber o que a gente faz hoje, eu acho que todo mundo fala aí na internet, né? Mas saber o que você fez para você chegar onde você tá, que eu acho que essa é a principal pergunta. O que é que você fez? E é difícil do Essa cara, é difícil de responder, do cara né? transmitir, né? Mas eu acho pense que aí, o que é que você fez para você chegar hoje até onde tá? E o que é que você faz hoje? a maior sacada de tudo é você conseguir fazer uma autoanálise, uma avaliação dos seus processos para entender como é que você conseguiu passar e chegar até aqui, né? Não é fácil, Duda, não é fácil. Não é fácil, né, velho? Porque você começa a exercitar a disciplina, você começa a exercitar os hábitos, você começa a exercitar um mindset positivo, sempre atraindo energia positiva. Isso passa a ser uma rotina, passa a ser uma coisa tão frequente que você às vezes nem se dá conta de que isso é um exercício diário, né? É como se você acordasse todo dia, escovasse os dentes, lavasse a boca, lavasse o rosto e fosse tomar o café. É prático isso, parece ser muito fácil, mas isso exigia um treinamento no início, né? Você precisou aprender a escovar o dente, precisou aprender a lavar o rosto, precisou aprender a fazer o café. Então, entender esses processos e trazer esses processos não é fácil. Não é cara, fácil, porque... e tem valor, hein? E tem muito valor, porque a motivação ela não vem todo dia. Não vem. Você não vem. Tem dia que você tá a fim de ficar em casa, na cama. Quem acordou hoje e viu meu stories hoje, Duda, foi a primeira coisa que eu falei. Eu queria filmar a cama, que eu não sei o que é que ela tinha. Parecia um imã. Você não acorda motivado todo dia. Não adianta. Mas o que vai fazer você chegar onde você sonhou é sua disciplina. Ontem eu pensei uma coisa a respeito disso, né? Tem uma frase que a gente ouve aí no dia a dia. No dia a dia não, hoje houve algumas situações que fala que para você exercer a fé, ou é pela dor, ou é com muito amor, né? Então seria motivos, né? Então assim, para você exercer a obrigação de você buscar evolução, ou você ama demais e deseja muito aquilo que está à frente, ou você passou por algum processo muito doloroso e você não quer voltar mais naquilo. Verdade. Mais ou menos é isso, né? E eu lembrei, você vai dar até risada, quando tinha 16 anos, que eu sempre tive o sonho de vir morar em Salvador, eu fui preparado para eu fui treinado para ser funcionário do Banco do Brasil ou funcionário público. E não há nada contra isso, pelo contrário, amigos meus que entraram na época, hoje estão aposentados, usufruindo da vida da forma que eles acharam que era o conveniente. Eu sempre quis mais, né? Eu sempre busquei algo mais. Eu acreditava que eu ia empreender minha vida toda e que ia ter um negócio e que ia ter um horizonte diferente. Nessa sua história aí, o que é que levava você a ter essa convicção? Não, eu ia falar um pouquinho da questão da disciplina hoje em treinar. De treinar. É disso que eu estava lembrando. Essa coisa do empreendedorismo eu vou voltar. Então, treinar é engraçado, porque como eu queria mudar de vida, eu tive que vir para Salvador estudar, e tive que me desvincular um pouco da minha família, daquele berço que eu fui criado por 3 tias e uma avó. Imagina como era aquele berço protetor. Fator limitante. Fator limitante. Berço protetor. Eu tive que quebrar as amarras. Tem muito isso na família, hein? Tive que quebrar as amarras. E Dona Patrícia lá é assim? Um pouco. E quando eu quebrei essas amarras, que eu cheguei em Salvador, que eu me vi assim, eu fui conhecer o mar com 16 anos. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, eu quero ir pra praia, sabe, enlouqueci. Mas eu tinha vergonha, cara. Eu era gordinho, eu não botava uma sunga, você acredita, cara? Eu sofria bullying, eu ia brincar, eu ia jogar futebol, os caras tiravam sarro da minha cara. Então, assim, eu sofria bullying, então eu falei, caramba, eu não quero mais isso pra minha vida. Então, eu conheci o esporte aqui, eu conheci na época capoeira, comecei a correr, comecei a me desenvolver. E eu acho que isso me movimenta hoje. Ontem eu pensando, falei, poxa, qual foi a dor que eu tive pra me disciplinar tanto a vir pro esporte hoje? E aí, não é que veio a chave e falou, caramba, lá, né, será que foi aquela associação ali aos 16 anos que me trouxe hoje a 53? E eu ter essa obstinação por me manter sempre bem fisicamente, sempre bem, de forma saudável, com a saúde saudável. Será que aquilo ali, naquela época, não foi um insight para você... Insight. Para você ser o que você é até hoje, né?
E aí você me perguntou do lado empreendedor, né? Porque, tipo assim, o ambiente que a gente vive acaba influenciando a gente, como eu falei no início, de maneira positiva ou negativa. Eu não tô criticando Jamais, pai ou jamais, mãe, jamais, o jamais, ambiente que a gente jamais. Até convive, porque jamais. essa educação me moldou para chegar até Isso, aqui, né? exatamente. Porque um dos princípios para a gente prosperar é ouvir muito nosso pai e nossa mãe. Foi meu maior mentor, por sinal. Isso. Mas pai e mãe tem efeito protetor. É, E o efeito protetor às vezes acaba limitando a gente de alguma coisa. Um exemplo, minha mãe tem muito esse efeito protetor. Não que seja algo ruim, mas ela por ser mãe, ela acaba tendo esse efeito protetor e esse efeito protetor acaba limitando de a gente chegar, fazer alguma coisa, ou tomar uma decisão, ou fazer algo que às vezes pode dar errado, mas aquele errado ali lhe capacitou para alguma coisa. Eu acho que de tudo que dá errado na nossa vida, Ronaldo, a gente tem que tirar uma lição, né? Não foi tudo ruim, você aprendeu algo. Mas os ambientes que a gente convive, né? E você falou desse ambiente aí, não criticando também o funcionário público, né? Mas de maneira geral, era um ambiente que não tinha muita influência de empreender, ou tinha? não, nenhuma. Nenhuma, né? De forma nenhuma. E isso acaba às vezes limitando a gente a algum círculo que... Eu sempre tive o sonho de alcançar mais. Isso Na já verdade, tava não em era o você. sonho, era a fé. A fé já existia, a esperança já existia. E eu conseguia enxergar isso mesmo sem ver, né? Então eu sabia que eu ia conquistar algo, que eu ia ter uma liberdade financeira, eu ia ter a possibilidade de poder viajar para outros lugares, conhecer outros lugares, me relacionar com mais pessoas. Então, assim, eu sempre acreditei nisso. Não sabia como inicialmente, né? Mas eu acreditava que era esse o meu destino. E eu sempre corri atrás disso de alguma forma, né? Então isso aí já estava impregnado no seu coração Já. e já estava contextualizando algo que você faz hoje. Então, para a gente ver como o ambiente, né? Ou então o que você falou, a fé que você tinha naquela época era algo que já você não enxergava, mas você já imaginava e tinha uma convicção de que ia acontecer. É todo um exercício, né? Exercício de fé, de disciplina, de... Caramba, Duda, é muita coisa. É muita coisa. E a gente vai trazer informações. Acho que o bate-papo de hoje aqui já tá dando um insightzinho do que a gente vai ser, né? A gente falou muita coisa já, Falou. né? Eu espero que você tenha anotado, espero que vocês estejam curtindo. Como desde o início eu falei, esse é um podcast para você, tá? Vamos dedicar algumas horas da nossa semana aqui com muita paixão para trazer muito conteúdo bacana. Então, poxa, se inscreve na página, compartilha com os amigos, fala, poxa, alguma coisa bacana tocou no seu coração, compartilha com ele, monta um post lá no Instagram e marca a gente. Vou ficar muito feliz em repostar esse O post. que é que a gente vai fazer? A gente vai postar nossa página do YouTube, né? Vai faltar. Que já tá construída. E a gente vai pedir a todo mundo, pedir de coração, para todo mundo ir lá, seguir e curtir. Para o que a gente postar lá, se for significante para você, né? Se for algo que vai lhe ajudar de alguma maneira ou algo que vai trazer uma contribuição para você evoluir, segue a gente lá, dá uma curtida, dá uma compartilhada. Por quê? Porque você fazendo isso, você tá ajudando a gente a levar informações para mais pessoas. E nos alimentando E também, nos alimentando. Né? Nos dando a certeza de que estamos caminhando no percurso certo, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente não tá ganhando nada aqui, Ronaldo. Pelo contrário, a gente tá gastando para fazer isso aqui, né? A gente não tá ganhando nada.